de oração, os cantores, os teus servos que estão aqui cooperando, cada um, ó Deus, os diáconos, os presbíteros, esta família, meu Deus, sabemos que nós não conseguimos fazer as coisas sozinhas, nós estamos nesse corpo onde o Senhor é a cabeça, nós precisamos uns dos outros. Usa os presbíteros, os diáconos, os pastores, os membros, as obreiras que oram por nós, que intercedem pela nossa vida. Abençoa meu lar, a minha esposa, a minha filhinha, guarda a minha família, meu Deus, de todo mal. Usa o teu servo, o pastor Samuel, nas tuas mãos nessa manhã, dê-nos a vitória em nome de Jesus. Já conosco, pastor Samuel, recebamos o nome de Deus e as palmas que são para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Quem pode bater palma e dar glória? Quem pode glorificar este Deus aqui nesta manhã? Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Que maravilha, meus irmãos. Mais uma manhã que Deus preparou para todos nós estarmos aqui. Eu creio que Deus, Ele tem algo para a sua vida. Quem crê que Deus está neste lugar, levante a sua mão. Levante a sua mão para o céu aqui nesta manhã. Nós vamos adorar este Deus. Nós vamos exaltar este Deus, porque Ele merece toda a honra, Ele merece toda a glória. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas de um rio, então subirei como Naamã curar. Isso, eu abro mão de tudo que sou, só ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do seu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no seu poder. Levante a sua mão para o céu e diga assim: meu Deus. Pode ser melhor, diga: meu Deus, eu vim aqui para te adorar. Diga assim: meu Deus, eu preciso ouvir a tua voz. Diga assim: meu Deus, fala comigo através da tua palavra. Diga assim: meu Deus, eu quero sentir a tua presença. Glória a Deus, aleluia. Pega na sua mão a sua Bíblia, você que trouxe a sua Bíblia. Nós já vamos ler a palavra do Senhor. Nós estamos nesta terça-feira, é a terça-feira da resposta. Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida dos pastores, que Deus honre a fé dos pastores, que Deus abençoe nosso irmão Claudinho, que Deus abençoe, continue usando poderosamente, que Deus abençoe o grupo das irmãs, o grupo da Reviver, as irmãs obreiros, membros. Que Deus abençoe os visitantes. Tem alguém que nos visita pela primeira vez? Tem alguém que nos visita pela primeira, pela segunda ou pela terceira vez? Faz um sinal com a sua mão. Se você nos visita, tem alguém? Que Deus abençoe a vida de todos vocês, amém? Nós vamos ler o Evangelho de Mateus, no capítulo de número 13. Evangelho de Mateus, capítulo de número 13, e nós vamos ler o verso de número 24, glória a Deus, aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo de número 13, e o verso de número 24, e nós vamos ler até o verso de número 30.
Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga me espere. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Jesus lhes contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente no seu campo? Então, de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhes perguntaram: o Senhor quer que arranquemos? Ele respondeu: não, porque ao arrancar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixe para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Se assente por um pouco de tempo. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, esta palavra é muito poderosa. E eu acredito que os irmãos já ouviram alguém pregar, já ouviram esta mensagem em algum momento da sua trajetória. E muitas pessoas pregam sobre esta palavra. É conhecido da grande maioria. E a palavra do Senhor, o próprio Senhor Jesus, Ele está contando esta parábola. O próprio Senhor Jesus, Ele está contando, Ele está falando sobre o reino dos céus. Ele está falando sobre o reino de Deus. E na terça-feira passada nós estávamos falando sobre o reino de Deus. E nesta terça-feira, nesta manhã, nós temos a intenção de trazer para os irmãos como que nós podemos identificar o joio. E às vezes parece ser difícil identificar o joio. O Senhor Jesus, Ele sempre usou parábolas. O Senhor Jesus, Ele sempre trouxe o contexto daquele povo, daquela geração, naquele contexto. O Senhor, Ele sempre ensinou usando a agricultura. O Senhor, Ele sempre usou, pregou, ministrou, aconselhou, sempre trazendo exemplos de uma forma simples, para que o povo viesse a entender. O Senhor, Ele sempre trouxe a mensagem no contexto do que aquelas pessoas viviam. E não é diferente nesta mensagem. No período em que Jesus ele está exercendo o seu ministério, no período em que Jesus ele está desenvolvendo a sua missão, a liderança judaica, ela rejeitou Jesus. A liderança judaica rejeita o ministério de Jesus publicamente. A liderança judaica não aceita o Cristo, não aceita, eles rejeitam Jesus. O povo está confuso. O povo agora ele fica um pouco confuso devido àquela situação. Os discípulos, eles estão abalados. Os discípulos, nesse contexto, nesse período, o povo está confuso, os discípulos estão abalados. Mas no livro de Mateus, capítulo de número 13, é Jesus dizendo: eu mudei a estratégia, mas eu não mudei o plano. O que Jesus agora, o que o povo está entendendo, o que os líderes judeus agora, eles olham para Jesus e eles identificam que Jesus não serve mais para eles. A liderança judaica olha para o ministério de Jesus, olha para o que Jesus está desenvolvendo. Jesus está desenvolvendo a sua missão. Jesus ele está pregando, Jesus ele está ensinando. Jesus ele está dizendo para o povo que precisa amar não somente os seus amigos, mas também amar os seus inimigos, orar pelos seus inimigos. Jesus ele vem nesta temática, Jesus ele vem nesse ritmo, ensinando o que é o amor, ensinando a característica de um verdadeiro cristão, a característica daqueles que de fato entenderam o que é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a transformação de vidas.
O Evangelho é o poder de Deus na minha vida, na sua vida. E se você ainda não entendeu o Evangelho, você não entendeu o poder de Deus. Se você ainda não entendeu o que é o Evangelho, nesta manhã eu convido você para entender o que é o Evangelho. Eu convido você para entregar a sua vida para Jesus, porque a partir do momento que você recebe esse Jesus na sua vida, você recebe este poder, você recebe esta graça, você entende o plano divino, o plano de Deus para a sua vida. Jesus, ele está dizendo: eu mudei a estratégia, mas o plano continua sendo o mesmo. Jesus agora, ele está trazendo esta parábola. E Jesus agora, ele está trazendo a forma que nós devemos identificar o joio e o trigo. Quando nós vamos ler na palavra, e irmãos, eu ainda não tive a oportunidade de conhecer a plantação de trigo. Ainda nunca fui numa plantação de trigo. Mas eu acredito que os irmãos já foram, eu acredito que alguém já conhece. E certa pessoa, ela estava dizendo para mim que como que consegue identificar. Como que consegue identificar? Quando você pega essa planta, você esmaga ela na mão, você vê os frutos, você vê semente. Você vê os frutos, você esmaga, não é assim? A irmã levantou a mão, a irmã diz: pega o trigo, esmaga ele e você vê a semente na mão. E Jesus agora, ele está trazendo para o povo, está trazendo, contando esta parábola. E antes desta parábola, Jesus ele está pregando, Jesus ele ensina sobre a parábola do semeador. Jesus ele está falando de semente, Jesus está falando de plantação, Jesus está falando de semear. E Jesus agora, ele começa a trazer as características do joio. O joio é um conceito bíblico que representa o pecado, que representa a incredulidade e a má influência na nossa vida. Existe, meus irmãos, que existem pessoas que, muito embora queira você acreditar ou não, existem crentes que são má influência para a nossa vida. Existem pessoas que estão na igreja e são má influência para o nosso ministério. Existem pessoas que estão dentro da igreja, mas são pedra de tropeço na vida de alguém. Existem pessoas que estão dentro da igreja e ao invés de influenciar para o reino de Deus, ao invés de agregar, de somar para o reino de Deus, estão cooperando com o maligno. Estão cooperando com aquilo que não traz edificação. E Jesus agora, ele está trazendo a intenção de Jesus é identificar o joio. O joio, como eu falei, é um conceito bíblico que representa o pecado, a incredulidade, a má influência em nossas vidas. E é fundamental que nós possamos identificar o joio em nossas vidas, para que nós possamos eliminá-lo, para que nós possamos tirar da nossa vida e viver uma vida santa, uma vida justa, uma vida em comunhão com o nosso Deus, com o nosso Senhor Jesus. E aí nesta manhã eu pergunto, o que é o joio? O que Jesus ele está trazendo? Como que nós podemos identificar o joio em nossas vidas? Nós precisamos saber se nós somos joio ou se nós somos trigo. Nós precisamos saber quem nós somos no reino de Deus. Nós precisamos saber quem nós somos, quem você é. Quando nós procuramos identificar o que é o joio, nós entendemos que o joio é o pecado, é a incredulidade, é a má influência, é a desobediência a Deus, é o foco no ego. E Deus, ele elimina isso. Deus, ele não se agrada quando nós estamos nessas práticas. É desunião, é conflito. Existem muitas pessoas que parece que têm o prazer em conflito. Parece que tem prazer de estar envolvido em confusão. Parece que tem o prazer de estar envolvido com fofoca. Parece que tem o prazer de estar envolvido com mentira. Parece que tem prazer. Existem muitas pessoas na igreja que se tiver um problema, nem está envolvido, mas se tiver um problema, ela mesma se coloca no meio daquele problema. Ela mesmo se infiltra naquele problema, porque eu não vou ficar de fora disso, eu não vou ficar de fora dessa fofoca, eu não vou ficar de fora dessa confusão, não, eu vou participar. É joio, é pessoa que não entendeu e a palavra do Senhor mesmo diz que quem não ajunta espalha. Então, se nós não estamos somando, se nós não estamos ajuntando, nós estamos fazendo outra coisa. Se nós não estamos somando, alguma coisa está errado.
Existe dentro da igreja, existe no meio do povo de Deus, infelizmente existe desunião, existe conflito. Só que Jesus agora, Ele está dizendo que nós precisamos identificar quais são as características que nós estamos apresentando. Qual é a evidência? Qual é a evidência que você tem? Qual é a evidência do poder de Deus na sua vida? Será que existe alguma evidência de que Deus Ele é contigo? Será que existe alguma evidência? Será que você tem as características de alguém que está lutando pelo reino de Deus? O Senhor agora, Ele dá uns sinais, e os sinais de que o joio está presente. Os sinais do joio é o sentimento de culpa, é um sentimento de remorso. Sabe aquela pessoa que remoe, que tem aquele remorso, que ainda alimenta? Aconteceu há 5 anos atrás, aconteceu 10 anos atrás, mas ainda está magoada. Ainda continua batendo na mesma tecla, ainda está dizendo, não, mas lá em 2011 pisaram no meu calo. Lá em 2014 pisaram no meu calo, pisaram no meu calcanhar, e eu não vou com a cara daquela pessoa. Eu não vou com a cara do Claudinho, eu não vou com a cara do obreiro, eu não vou com ele, eu não vou com ela, porque lá, 1900 não sei quanto, ela fez isso para mim. Só que quando Jesus Ele fala de amor, quando Jesus Ele fala do reino de Deus, o Senhor Jesus Ele através do seu ministério, através da sua missão que Ele vem a desenvolver, Ele sabia que a liderança judaica havia o rejeitado. Ele sabia que esta liderança rejeitaram o ministério de Jesus, era uma oposição ao ministério de Jesus, mas mesmo assim, Jesus estava dando oportunidade para eles se arrependerem, porque Jesus Ele veio para morrer por eles também. Jesus Ele entregou a sua vida até por aqueles que estavam rejeitando. Jesus na cruz do Calvário, quando Ele faz aquela oração, Jesus Ele intercede em favor daqueles que estão o matando, estão o crucificando. Quando nós entendemos o que é o Evangelho, para nós crescermos nós precisamos diminuir. O reino de Deus, o Evangelho, às vezes a gente não entende, às vezes a gente não compreende. Para eu ser o maior, eu preciso ser o menor. Para nós crescermos, nós precisamos diminuir. Esta é a lógica do Evangelho. Esta é a lógica do reino de Deus. Você não vai crescer pisando em alguém. Você não vai crescer, não. Você não vai crescer através de conflito, não. Você não vai crescer tendo ódio no coração, não. Você vai crescer através do poder de Deus na sua vida. Você vai crescer através do momento em que você entender o poder, o Evangelho de Deus na sua vida. Mas como que nós podemos saber se o joio está presente em nossas vidas? Primeiro é o sentimento de culpa ou remorso. A pessoa se sente culpada, muitas pessoas estão carregando uma culpa, muitas pessoas estão remoendo, muitas pessoas estão vivendo num remorso. Só que Deus está dizendo, você precisa arrancar esse sentimento do seu coração. Você precisa arrancar isso de você, porque isso não faz parte, isso não é característica daqueles que entenderam o que é o Evangelho. Uma das características do joio é o descontentamento ou a insatisfação. Sabe, pessoas que não estão contentes com nada, não estão contentes, estão insatisfeitos. A obra de Deus ela continua, porque Deus ele dá o crescimento. Jesus ele é o capitão, Ele que está na frente. Independente se eu estou feliz ou se eu estou triste, a obra de Deus ela continua. Você pode estar insatisfeito, você pode ter vivido alguma coisa na sua vida que te trouxe tristeza, trouxe algum empecilho para a sua vida. Talvez você hoje se sente magoado, triste, ferido, mas você não pode alimentar isso no seu coração. Você precisa pedir para que o Senhor Ele venha arrancar isso da sua vida, porque nós não podemos estar alimentando aquilo que não edifica na nossa vida. Nós não podemos estar alimentando aquilo que não edifica no nosso ministério. Nós não podemos alimentar aquilo que não edifica na nossa vida, na nossa igreja, não. Nós precisamos expulsar esse sentimento. Nós precisamos dizer, não, quem vai reinar na minha vida, quem reina no meu coração é o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, é o Senhor Jesus Cristo. É Ele que domina o meu coração, é Ele que reina na minha vida.
Uma das características do joio é a dificuldade de perdoar. Certa feita eu estava em um lugar e uma pessoa, ela chegou para mim. Essa pessoa, ela chegou para mim e num evento, e foi um mês, foi logo que eu perdi o meu pai, no ano de 2020. Meu pai, ele morreu e claro que ninguém quer viver uma perda. E logo depois, um mês depois, veio uma pessoa para mim, um irmão, e me abraçou chorando. Ele me abraçou chorando e queria pedir perdão. Olha, eu quero pedir perdão. Eu quero te pedir perdão. Daí eu, mas pedir perdão por quê? Não, porque eu fiz isso e isso, tal, mas você sabe que eu nem percebi? Não, fique em paz, porque eu nem notei no que você fez. Não, eu nem levei em consideração. Fique em paz, eu te perdoo. Eu libero esse perdão para você. Fica em paz. Se é do meu perdão que você precisa, então recebe ele. Eu abracei ele. Imagina, meus irmãos, tem pessoas que estão carregando algo. Tem pessoas que estão carregando algo há anos. Estão alimentando e às vezes a pessoa nem sabe. Às vezes a pessoa está dizendo, não, o pastor Eduardo Rímulo, não, ele fez isso para mim, ele fez aquilo, não. E eu estou guardando isso no meu coração. E não, eu não vou com a cara dele, não. Aí imagina, ele nem sabe, ele está vivendo a vida dele, está vivendo tranquilo, está servindo a Deus, está servindo o ministério, está servindo a obra, está fazendo o seu papel de cristão, e eu lá alimentando aquilo no meu coração. Eu não estou em paz, a minha vida não está em paz, eu não estou em paz com Deus, porque eu não liberei o perdão. Eu estou alimentando aquilo que não agrega na minha vida, que não soma, que não me faz crescer. Usa teu cérebro. Então uma das características do joio é a dificuldade em perdoar. Não consegue perdoar, alimenta, e além do mais, isso acaba trazendo não basta a pessoa guardar isso no seu coração, ela acaba influenciando outras pessoas. Pessoas que não têm nada a ver. Pessoa que não tem nada a ver, e aí alimenta aquilo no coração, aí vai dizer para alguém que não conhece, não, o Claudinho, ele é isso, ele é aquilo, ele é dessa forma, ele é desse jeito, e a pessoa que nem conhece o Claudinho, já criou aquela imagem no seu coração, já criou aquela impressão no seu coração, na sua mente, e quando olha para o Claudinho, imagina tudo aquilo que eu falei para aquela pessoa. Glória a Deus. Não, mas ele é isso, ele é aquilo, aí quando vai conhecer de fato o Claudinho, vê que ele é uma bênção. Vê que ele é um canal de bênção, ele é um instrumento de Deus. E quando conhece de fato a pessoa diz, não era tudo aquilo que me falaram, não era tudo aquilo que me diziam. Não existe aquele ditado que é a primeira impressão que fica, não existe? Só que eu não acredito nisso. Porque às vezes tem pessoas que dizem, não, o pastor não me deu a paz do Senhor. O pastor passou reto por mim, não me deu a paz do Senhor, nem olhou para a minha cara. Só que a pessoa alimenta aquilo por anos e fica alimentando aquilo. E aí começa, não, o pastor não me deu a paz do Senhor, ele é isso, ele é aquilo, ele é isso, e começa a alimentar aquilo no coração. Só que depois que vai conhecer a pessoa de fato, vê que a pessoa é uma bênção, vê que é um homem de Deus, vê que é uma mulher de Deus, vê que é um instrumento na mão do Deus Todo-Poderoso. Então a característica do joio, um sinal de que o joio está presente na nossa vida, é o sentimento de culpa, um sentimento de remorso, é o descontentamento, é a insatisfação. É também, meus irmãos, a dificuldade em perdoar e também a falta de paz ou tranquilidade. Existem pessoas que não conseguem desenvolver o seu chamado, o seu ministério, porque não está em paz, não está tranquilo. Nesta manhã o Senhor Deus, Ele está dizendo, eu trago tranquilidade para o teu coração, eu trago paz para o teu coração. Qual é o impedimento? O que está fazendo você? O que está impedindo você de crescer? O que está impedindo você de desenvolver o teu ministério? O que está impedindo você de desenvolver a sua chamada, de colocar em prática aquilo que Deus confiou nas tuas mãos? O que eu posso fazer quando o joio estiver presente na minha vida? O que você pode fazer quando o joio estiver presente na sua vida? O primeiro ponto, o primeiro passo é nós identificarmos, é nós saber se nós estamos praticando isso.
É não saber se eu tenho dificuldade de perdoar. É saber se meu coração está em paz, se eu não tenho tranquilidade. É saber se eu estou alimentando esse sentimento de culpa, sentimento de remorso, se eu estou insatisfeita, se eu estou praticando, ou se eu tenho um sentimento de descontentamento com alguma coisa. Eu preciso saber o porquê. Eu preciso chegar na raiz do problema. Eu preciso, e às vezes não é só o dentro da igreja. Às vezes é dentro de casa. Às vezes, e entenda uma coisa, muitas pessoas estão frustradas, muitas pessoas estão decepcionadas, muitas pessoas estão quebradas, muitas pessoas estão feridas dentro da sua casa, não estão em paz no trabalho, não estão em paz em casa, não estão em paz com a sua própria família, é no trabalho, é em casa, é na igreja. Tudo isso reflete na vida, né? Reflete no nosso cotidiano. Nós precisamos chegar na raiz do problema e nós precisamos tratar disso, porque em algum momento isso vai afetar na nossa comunhão com Deus, em algum momento vai afetar na nossa comunhão com Jesus Cristo, em algum momento vai afetar, em algum momento vai haver evidência em nossa vida e nós vamos cair, nós vamos tropeçar, nós não vamos estar mais crescendo. Então o Senhor Jesus nesta manhã Ele está dizendo, se nós identificarmos o joio em nossas vidas, nós devemos reconhecer, nós devemos confessar. Se é pecado, nós precisamos confessar o pecado. Se é má influência, nós precisamos tratar. Se eu sou uma má influência na vida de alguém, eu preciso ser instrumento de Deus, eu preciso ser canal de bênção. Se eu estou sendo uma influência na vida de alguém, eu preciso pedir para Deus, transforma a minha vida, eu quero ser canal de bênção, eu quero ser uma boa influência, eu quero ser instrumento, eu quero ganhar almas, eu quero ser alguém que as pessoas possam dizer, esse é um homem de Deus, esta é uma mulher de Deus, essa é uma bênção nas mãos do Senhor. E nós precisamos também, nós precisamos pedir perdão a Deus, nós precisamos confessar. Nós precisamos pedir perdão. Se eu tenho algo contra o irmão, preciso chegar para o irmão e dizer, olha, é isso, isso e isso. Às vezes, eu vi um pregador, esse pregador, ele estava, olha o que o pregador, eu estava escutando, e esse pregador estava dizendo assim, que o diabo, ele usa a estratégia para entrar na nossa casa e na nossa vida. E ele contou algo, ele estava dizendo que o diabo, disfarçado, ele chega ele vê a vida de um homem. Esse homem ele é rico, tem uma mansão, tem uma família boa, tem um casamento, tem os filhos bem estruturados, uma vida bem estruturada. E o diabo disfarçado, ele chega para esse homem, o diabo disfarçado, ele chega para esse homem e ele diz, olha, eu quero comprar essa mansão, você me vende? Ele diz, não, eu não vendo, eu gosto desse lugar, eu gosto da minha casa, é aqui que eu vivo, eu estou em paz, eu estou bem. Eu não quero vender. Não, mas eu quero te comprar, eu quero comprar de você. Ele disse, não. Aí o diabo insatisfeito, ele volta outra vez, e disfarçado, ele chega, eu posso, você me vende um furo na parede? Eu quero comprar um furo na parede. Somente um furo, eu vou te pagar tanto. O pregador falando. Eu vou te pagar tanto, por um furo na parede. Ele conversou com a esposa dizendo, não, mas é só um furo na parede, ele vai pagar tanto, é só um furo. O que tem? O que tem a ver somente um furo na parede? Usa teu servo, coisa linda. O que ele pode fazer só com um furo na parede? Só um furinho. Ele diz, não, então vamos lá, vamos vender um furo na parede. Aí ele vem, o que ele faz? Ele prega um prego naquela. Ele pregou um prego na parede e depois ele volta. Ele volta e coloca pendurado naquele prego, uma carcaça podre, uma carniça podre, coloca naquele prego. E aí começa os primeiros dias, começa aquele cheiro exalar. Passa a primeira semana, segunda semana, vai passando o tempo e começa a ficar, e já começa a discussão no casamento. Já começa o esposo e a esposa a brigar entre eles. Não, tem que tirar isso aqui, tem que arrancar isso aqui, não. E não dá para nós vivermos aqui. Começa uma confusão, começa uma discussão.
E aí ele dizendo, não, vamos conversar com foram conversar com essa pessoa. Ele diz, não, eu comprei esse furo, esse lugar é meu, eu não vou tirar, você me vendeu, eu comprei, então esse lugar aqui é meu. E começa aquela confusão, e o casamento já não está mais em paz, já começa a refletir dentro de casa. Chega um ponto que eles vão dizer, não, vamos fazer o seguinte, vamos embora daqui, vamos sair daqui, vamos embora. A gente não está contente, a gente não está feliz, olha esse cheiro de podre, e cada vez mais aquela podridão exalando. Chegou o ponto que eles saíram daquele lugar. Só por causa do quê? Por causa de um furo na parede, por causa de um prego. O diabo é exatamente assim. O diabo, ele vai se infiltrando na nossa vida. O nosso adversário, ele vai procurando brechas, ele vai achando meios, e a gente nem percebe. Às vezes é alguma coisa que não tem nada a ver, às vezes é uma coisa simples na nossa vida, mas nós estamos fazendo tempestade em copo d'água. Às vezes o nosso ministério está bem, a nossa família está bem, o casamento está bem, os filhos estão bem, e o diabo está dizendo, eu não estou em paz com eles, eu não estou em paz com a felicidade deles, eu não estou em paz com o casamento, eu não estou em paz com o crescimento dele, eu não estou em paz com o crescimento dela. Mas eu vim aqui para dizer uma coisa para você. Na primeira carta de João, no capítulo de número 3 e o verso de número 8, vai dizer, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. O diabo, ele não tem poder sobre a tua vida, o diabo não tem domínio sobre a tua casa, o diabo não tem domínio sobre a tua mente, o diabo não tem domínio sobre a tua vida. O diabo, ele não pode te destruir, porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Ele está tentando te influenciar, está tentando neutralizar a tua mente, está tentando te destruir. Mas se você recebeu esse Jesus na tua vida, se você recebeu este Cristo na tua vida, ele peleja por você, ele luta por você, e ele não vai deixar o diabo ter vantagem sobre a tua vida. Ele não vai deixar o diabo destruir teu casamento, ele não vai deixar o diabo colocar o teu filho nos vícios, não, porque você está lutando pela causa do evangelho, e Jesus, ele te traz vitória aqui nesta manhã. O Jesus, ele alcança a tua vida aqui nesta manhã. O diabo, ele quer que nós venhamos ser má influência. O diabo, ele quer que nós vivamos em confusão, em desunião, em conflitos. Só que nós precisamos identificar. Nós precisamos pedir perdão a Deus, nós precisamos perdoar as outras pessoas, se necessário. Nós precisamos mudar de direção e buscar seguir a vontade de Deus. Nós precisamos buscar ajuda de amigos, de familiares, ou dos líderes, pastor, líderes, obreiros. Nós precisamos buscar ajuda de alguém. Se nós estamos insatisfeitos, descontentes com algo, nós precisamos procurar ajuda, porque parece algo simples, mas se está trazendo desconforto, nós precisamos chegar na raiz do problema, nós precisamos tratar. Olha o exemplo na Bíblia, um dos exemplos de joio na Bíblia é Caim. A Bíblia mostra, meus irmãos, que Caim, ele é considerado um dos primeiros joios na Bíblia. Ele matou o seu irmão Abel. Ele foi condenado por Deus. Ele alimentou um sentimento de ódio. Ele alimentou aquele sentimento. Ele ficou ressentindo. Ele ficou com aquele sentimento. E o que ele fez? O que esse sentimento, algo simples, que começou no coração dele, levou ele a matar o seu irmão de sangue. Quantas pessoas estão se matando? Isso a irmã falou, por inveja, é isso mesmo. Por inveja. E Caim, ele foi um joio, ele foi usado pelo maligno para tirar a vida do seu próprio irmão. Outro exemplo na Bíblia é Judas Iscariotes. Judas é conhecido por ter traído Jesus por 30 moedas de prata. Ele é considerado um exemplo de joio entre os discípulos de Jesus. E além do mais, Jesus, ele sabia do que Judas Iscariotes iria fazer. E Jesus toca no ombro dele e diz, meu amigo. Imagina, meus irmãos, Jesus chega no ouvido dele dizendo, meu amigo.
Judas Iscariotes, ele é aquele que andou com Jesus, caminhou com Jesus, mas em um momento da sua vida, em algum momento da sua trajetória, ele se perdeu. Em algum momento da sua trajetória, ele perdeu o alvo, ele perdeu a direção. Em algum momento da sua vida, o sentimento de cobiça, o sentimento no seu coração agora falou mais alto que levou o quê? Levou ele a trair Jesus e perder a sua salvação, porque ele se matou. Ele tirou a sua própria vida. Um outro exemplo na Bíblia de joio na igreja primitiva é Ananias e Safira. Ananias e Safira, eles são exemplo de joio na igreja primitiva. Eles mentiram sobre a venda de uma propriedade e eles foram condenados por Deus. Na hora que eles mentiram, o Espírito Santo agora revelou para o discípulo o que eles tinham tratado, o que eles estavam fazendo. A intenção do coração era enganar, a intenção do coração era mentir, a intenção do coração era barganhar, a intenção do coração não era glorificar a Deus, e como consequência disso veio a morte. A motivação do meu coração, do seu coração, precisa ser a glória de Deus. A motivação do nosso coração precisa ser a exaltação, a glorificação, a adoração ao nosso Deus soberano, ao nosso Deus supremo, que merece toda a honra, merece toda a glória. Existem coisas na nossa vida que parece que estão encobertas. Parece que a gente joga para baixo do tapete e vai ficar por isso mesmo. A gente vai fazendo ao longo do tempo, vai praticando e a gente vai alimentando aquilo, dizendo, não, ninguém está vendo, ninguém vai ver. E por que hoje não existe mais aquela confissão de pecado? Por que ninguém mais confessa pecado? Ninguém mais peca, será? Por que hoje, pastores, ninguém mais chega para os pastores dizendo, pastor, eu pequei. Pastor, antigamente... Quando eu era mais novo, quando eu era criança, eu via, chegavam nos pastores, pastor, eu briguei com a fulana e eu quero aqui pedir perdão para ela, o senhor pode chamar ela aqui para eu pedir perdão para ela? Pastor, eu comprei lá na venda e eu não consegui pagar, e eu fiquei mentindo, enrolando, só que isso doeu no meu coração e eu quero vir aqui confessar o meu pecado. Usa teu servo, pai. Pastor, eu adulterei, eu forniquei e eu quero vir aqui confessar o meu pecado. Pastor, eu não aguentei, eu não suportei e eu estava na pornografia. Imagina, meus irmãos, o que mudou ao longo do tempo. Ainda Jesus, ele perdoa. O próprio João, ele mesmo vai dizer, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel para nos perdoar. Ele é um advogado fiel e ele nos perdoa. Nós precisamos ter esse sentimento. Se eu caí, se eu tropecei, eu preciso confessar, eu preciso me arrepender. Se eu desejo morar no céu, eu preciso pedir perdão. Se eu desejo morar na Nova Jerusalém, eu preciso pedir perdão ao Senhor. No livro de Mateus, capítulo de número 5, verso de número 8, diz assim: bem-aventurados puros de coração, pois eles verão a Deus. O salmista, capítulo de número 51, verso de número 10, diz: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova em mim um espírito firme. Nós precisamos cultivar esta fé que nós temos no nosso coração. Nós precisamos manter esta fé viva. Nós precisamos, e como está escrito no livro de Hebreus, capítulo de número 11, o verso de número 1 diz: a fé é a certeza daquilo que se espera e a convicção daquilo que não se vê. As coisas que estão ocultas, encobertas, o Senhor Deus, Ele traz à tona. Porque o Senhor Deus, Ele conhece a nossa vida. O Senhor Deus, Ele sabe o que você faz no secreto. O Senhor Deus, Ele sabe o que você faz longe da igreja. O Senhor Deus, Ele sabe o que você faz longe da vista do pastor. O Senhor Deus, Ele sabe. Mas aqui o Senhor Deus, Ele está dizendo que nós precisamos confiar no Senhor de todo o nosso coração. Não nos apoiando na nossa própria compreensão. Não alimentando o ego, não alimentando o ódio, mas
entregando o nosso coração a Deus, dizendo: Senhor, transforma minha mente, Senhor, me ajuda, Senhor, me dá força, segura a minha mão, ajuda-me a vencer a tentação. Nós precisamos viver uma vida de obediência a Deus. Nós precisamos amar ao Senhor de todo o nosso coração. Nós precisamos amar ao Senhor com toda a nossa força, porque todos aqueles que conhecem ao Senhor, que conhecem a verdade, todos aqueles que amam a Deus, guardam os seus mandamentos. Todos aqueles que amam o Senhor e guardam os seus mandamentos, o Senhor Deus, Ele diz, Ele se manifestará, porque guardou a palavra, porque vive a palavra. O Senhor Deus, Ele se manifesta na minha vida. O Senhor Deus, Ele se manifesta na sua vida, não porque você merece, mas porque você entendeu o que é o Evangelho, porque você entendeu o que precisa, você entendeu as características que você precisa ter. Se você deseja alcançar o reino de Deus, se você deseja alcançar a nova Jerusalém, nós precisamos viver uma vida de obediência ao Senhor. No livro de Romanos, capítulo de número 12, verso de número 2, diz assim: não se conforme com o padrão deste mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente. A palavra do Senhor, ela nos renova. A palavra do Senhor, ela nos edifica. E o livro de Provérbios diz: a sabedoria é a principal coisa. Nós precisamos adquirir sabedoria, e com ela, meus irmãos, o Senhor Deus, Ele nos traz, o Senhor nos conduz, o Senhor nos direciona, o Senhor Deus, Ele traz clareza. Só que nós precisamos gerar frutos, nós precisamos ser trigo, e o trigo, ele gera frutos. O trigo é um trigo que é bom, é saudável, e se nós queremos ter uma vida saudável, se nós queremos dar frutos, nós precisamos, como está escrito no livro de Gálatas, capítulo de número 5, nós precisamos dar frutos, nós precisamos ter as características, nós precisamos ter nós precisamos ter característica, nós precisamos ter uma boa conduta, nós precisamos demonstrar de fato, ter a evidência que Jesus, Ele habita no meu coração, Ele habita no teu coração. Jesus, Ele precisa habitar em você, e se Jesus, Ele habita no teu coração, é o Senhor que direciona, é o Senhor que está no controle. Quem já recebeu Jesus no coração, quem já recebeu Jesus, levanta a tua mão para o céu. Quem recebe esta palavra, quem recebe esta palavra, glorifique e exalte este Deus, glorifique e exalte este Deus, porque Ele está aqui nesta manhã. Se coloque de pé. Não seja joio, seja trigo. Porque o Senhor, Ele diz naquele grande dia, que é o arrebatamento, Jesus, Ele diz assim: não tem como, quando está crescendo, deixa crescer junto. Deixa crescer junto, para não correr o perigo de você arrancar um e o outro ser afetado. Jesus está dizendo: deixa crescer junto, porque quem vai separar é Jesus. Naquele grande dia, o próprio Senhor Jesus, Ele está dizendo: não há arrebatamento. O anjo vai separar, os anjos vão separar, uns vão ser para honra, os outros vão ser para desonra. Você quer ser honrado naquele grande dia? Você espera alegre, você espera feliz, ser coroado, receber o galardão, receber a recompensa, receber a vida eterna. Se você aguarda esperançosamente, se você aguarda alegremente, então mantenha a sua comunhão com Deus. Levanta a tua mão para o céu. Nós vamos nesta manhã fazer uma oração de gratidão. Se você ainda não se arrependeu, se existe algo na sua vida que precisa ser tratado, peça para Deus tratar. Se existem feridas na sua vida que precisam ser curadas, pede para Deus te curar. Mas não deixa o inimigo minar a tua mente, não deixa o inimigo usar você como joio, não. Peça para Deus mudar a tua vida, isso, peça para Deus te transformar, peça para Deus te ajudar. Levanta a sua mão, isso, começa dando glória, Senhor meu Deus e meu Pai, nesta manhã tão maravilhosa, Senhor meu Deus e meu Pai, nós sabemos, Senhor, que nós precisamos ter
uma vida de obediência, uma vida de santidade, porque na tua palavra, no livro de João, capítulo de número 14, verso de número 15, diz: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. E nós queremos, Senhor Pai, estar vivendo a tua palavra. Nós não queremos estar conformados com este mundo, não, mas nós queremos ser renovados pela tua palavra. Nós queremos ser renovados pela tua palavra. Oh meu Deus, vai renovando essa irmã, vai renovando essa irmã, vai renovando esta pessoa aqui agora. Espírito de Deus, Espírito de Deus, olha aí, Senhor, olha esta pessoa, Pai, olha esta pessoa que está orando, olha esta pessoa que está clamando. Isso, clama, clama, vai orando, crente. A presença de Deus, ela é real, a presença de Deus é notória, a presença de Deus, ela está aqui. Ajuda esta pessoa a vencer, ajuda, meu Deus. Orianda na mais, se decondará-lhe. Vai tocando agora nesse coração, vai tocando agora nessa vida. Transforma, Senhor, vai transformando essa pessoa agora, Pai. Vai transformando essa vida. Levanta esta pessoa com poder e autoridade. Coloca por terra toda influência satânica. Coloca por terra toda interferência maligna. Coloca por terra toda ação do diabo aqui agora. Coloca por terra toda ação demoníaca. Coloca por terra todo mal aqui agora. Espírito de Deus, o diabo não tem poder sobre a nossa vida. O diabo não tem poder sobre a tua vida. O diabo não terá domínio sobre a tua mente. Se você recebeu esse Jesus, se você recebeu o Espírito Santo, é Ele que te ajuda, é Ele que te renova, é Ele que te dá força, é Ele que blinda a tua mente, é Ele que blinda a tua vida. O diabo não terá poder sobre a tua vida. O diabo não terá poder sobre a tua casa. Nenhum mal chegará na tua casa, nenhum mal chegará na tua vida, nenhum mal, meu Deus e meu Pai. Coloca por terra agora, coloca por terra toda interferência maligna. Meu Deus, a nossa esperança é o céu, a nossa esperança é a vida eterna, a nossa esperança é a nova Jerusalém. Nos ajuda, meu Deus, nos ajuda, Pai. Ah, Senhor, olha aí, meu Deus, a tua igreja clamando, olha esse exército, Pai. Nós queremos continuar sendo um exército de Cristo, um exército que não teme a afronta do inimigo, que não teme a afronta satânica, que não teme as investidas do inimigo, mas que busca o Senhor, que vence no Senhor, que vence através da palavra. Assim como Jesus venceu usando a palavra, assim como Jesus venceu o diabo no deserto, nós queremos vencer também. Ajuda-nos a vencer, meu Deus, nós queremos vencer, ó Pai, em nome de Jesus. Levante a sua mão para o céu. Diga assim comigo: meu Deus. Pode ser melhor, diga: meu Deus, me ajuda a vencer. Diga assim: meu Deus, me ajuda a vencer. Eu vou dar um minuto para você adorar a Deus, da forma que você sabe, da forma que você puder. Isso, pode adorar, pode adorar. Aqui, e se